E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô. Mas nesse meio aí. A outra questão, até mesmo há algum tempo atrás, ainda se ouve dizer que eles não têm sentimento. São crianças sem sentimento, que não se sabe se eles lembram dos fatos. Eu digo para vocês, eles lembram. E eles têm sentimento, sim. Só que eles estão muito escondidos. Isso é a opinião minha, da minha vivência, da minha experiência com eles. Eles têm uma capa muito grande de isolamento e de estarem escondidos. Por muito medo. Isso aí também é informação do Georges, né? O medo é o grande fator causador do autismo do ponto de vista do pensamento do Georges. Não é vergonha, não é culpa, é medo. Isso também remete ao estado do reencarnatório do espírito, né? E a falta de alegria. Então, depois eu vou mostrar para vocês assim, os princípios do trabalho que ele nos passou, né? E transformar esse estado de medo e desenvolver alegria é o fundamental para se trabalhar com essas crianças. A outra questão, né? Então isso tem a ver com a questão da perda de memória e de referenciais do processo reencarnatório, e a outra questão é que também é muito frequente o processo de simbiose. O que é esse processo de simbiose? É eles usarem o corpo de uma outra pessoa para atender às suas necessidades. Então, por exemplo, amiga, vem cá. Eu vou mostrar para vocês o que é isso, porque é mais fácil mostrar do que falar. É que nem a historinha da cebola. Tá? Eu sou autista. Tá? Eu sou autista e essa aqui é a pessoa que me cuida. Então, assim, ela é minha mãe. Tá bom? E eu quero tomar água. Eu vou fazer isso aqui, ó. Entenderam como é que é? E assim para tudo. Obrigada. Tá? É assim para tudo. Tá? Eles vão puxar a pessoa para mostrar o que eles querem. Isso é o processo de simbiose. Tá? Eles não vão pegar, até porque tem a questão da dificuldade da motricidade, também tem que ser trabalhada, mas eles não vão pegar o copo, eles não vão pegar a comida, eles não vão pegar, seja o que for, eles vão usar o corpo de uma outra pessoa para atender aquela vontade. Eles têm esse estado, isso é simbiose. Estão agregados, usando o corpo de uma outra pessoa. Tá? Eles não usam o próprio corpo porque eles não se identificam com ele. É como se eles não o tivessem. Vejam como é interligado aqueles estados básicos do processo de perturbação. Eu vejo isso muito, aprendi a ver isso muito claro, trabalhando com o Georges, né, e com as orientações que ele passou. Então, esses problemas de saúde, outros problemas que as crianças podem apresentar de saúde física são distúrbios do sono, são os mais frequentes, né, e muitas famílias me dizem assim, olha, primeira reação após o atendimento com passes magnéticos, começou a dormir melhor. E a gente entende isso perfeitamente, porque a característica da energia magnética ela é sonífera, né? Então, a melhora da qualidade do sono são as primeiras coisas que a gente tem como retorno. Muitos problemas gastrointestinais, porque eles são também bastante seletivos na questão alimentar. Alguns só comem uma determinada coisa, não tocam em outras, preferem uma comida mais seca, mais pastosa. Então também, e outra, né? Se estiver no chão, se for um despacho da esquina,
mas da encruzilhada, que tinha lá alguma coisa, uma pipoca que o agradou, ele não tem nenhum problema em pegar, passar a mão e comer. Se é a comida do cachorro, do gato, do que for, ele também vai comer. E digo para vocês que eu também já comi. Eu caminhava com o Rafael e uma vez ele encontrou uma comida dessas assim e encheu a mão. E como eu estava ensinando ele a compartilhar, ele me tratava. Foi uma das coisas que eu trabalhava muito com ele, né? Dele me dar comida. E aí ele comeu e eu tive que comer também. Não deu nada, tá, gente? Tá tudo tranquilo. Foi tudo bem. Aqui, né? As dificuldades de aprendizagem, desde estudar na escola até aprender atividades da vida diária, que eu já referi, né? E algumas pessoas poderão ser autônomas, são o que se chama dos portadores de TEA de altas habilidades ou de altas capacidades, né? Essas altas capacidades são isso, capacidade de se alimentar sozinho, de tomar banho, de se vestir. O grande aprendizado que eu tenho tido ao longo desses anos, gente, é valorizar as pequenas coisas. Às vezes, trabalhando com uma criança que tenha esse transtorno, nós levamos 1 ano para ensinar ela a segurar uma colher. Uma coisa que nós fazemos sem pensar. E aí a gente começa a valorizar coisas no nosso dia a dia, né, que são assim, que a gente nem pensa, né? E também tu começa a pensar assim, o quanto de alteração a presença de uma criança com esse transtorno gera num ambiente, né? Porque tem que se entender, tem que ser que nem aquela cegonha, tem que voltar e procurar muita coisa para tocar avante, né, a situação. Não necessariamente hoje precisa a criança ter déficit de capacidade intelectual, tá? Então, aqui, né? O autismo é uma condição permanente, a criança nasce com TEA e torna-se um adulto com TEA. Esse é o pensamento da ciência. Tá? Como é feito esse diagnóstico? É feito por um médico psiquiatra ou neurologista, uma equipe multidisciplinar, né? Ou uma equipe multidisciplinar, que vão comparar os comportamentos do indivíduo com os critérios estabelecidos pelo DSM. Muitas vezes vão pedir vários exames, mas não são para diagnosticar o autismo, são para descartar outras situações que não o autismo. O autismo não é detectável ainda, né, por exames, sejam de imagem, sejam laboratoriais, enfim, esses que a gente conhece. Mas são pedidos vários exames para descartar outras causas, tá certo? Então, se os critérios se encaixam na descrição listada, o indivíduo pode ser diagnosticado com transtorno do espectro autista. E aqui, né, embora o amigo lá na minha apresentação disse que me chamou de professora, agradeço muito, acho muito nobre a profissão, mas não é a minha, eu sou advogada, né? Então, aqui uma dica profissional. Quem assina o diagnóstico é o médico psiquiatra ou o neurologista, e isso é fundamental. Ainda que seja o psicólogo, o psicopedagogo, sem a assinatura do médico, vocês não conseguirão dar o andamento da vida civil dessa pessoa quando ele chegar à maioridade. Para ele ser declarado judicialmente incapaz e, portanto, dependente para fins previdenciários, para ter um tutor, um curador que vá cuidar na eventualidade de ter um patrimônio, ele precisa do diagnóstico médico para ser feito o processo de interdição, né, para ele ser declarado civilmente incapaz, relativamente ou totalmente, conforme a condição de cada um. Mas ele vai precisar, sim, da assinatura do médico diagnosticando isso. Tá? Então, isso é fundamental. E isso é algo que, com o crescimento, ele vai precisar fazer. Estão me avisando que eu tenho 5 minutos, então vamos lá. O outro critério, né, os déficits sociais ou de comunicação, que a gente já falou, os comportamentos repetitivos, também já falei, são as estereotipias, né? E os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem se manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas capacidades, que eu também já expliquei. Tá? Esses déficits de comunicação vão ser problemas de interação social ou emocional, né? Podem ser alternativos,
que pode ser incluir a dificuldade de uma conversa, a dificuldade de brincar, a dificuldade de se relacionar. Vai ser sempre uma criança, ela poderá estar numa sala de aula, numa chamada inclusão. Tá? Temos aqui 30 crianças e a criança portadora de TEA está lá perto da janela. Tá? É assim que funciona. É isso que quer dizer essa questão aqui. Ele vai ter dificuldade de estabelecer contato com outras pessoas, relacionamentos, atividades. Problema para relações pode envolver a completa falta de interesse em outras pessoas ou a dificuldade de se engajar em atividades apropriadas para a idade, problemas de adaptação e diferentes expectativas sociais. Tá? Problemas de comunicação não verbal, né? O que pode incluir dificuldade no contato visual, postura, expressões faciais, tom de voz, gestos, dificuldade de entender esses sinais não verbais de outras pessoas. Então, eles não compreenderão se alguém fizer uma cara feia, que aquela pessoa está triste, angustiada ou com raiva. Ele não vai compreender isso. Eles não, isso é uma coisa também que tem que ser trabalhada, tá bom? Já falei do comportamento repetitivo ou restritivo, né, que isso pode chegar até a questão alimentar e ser muito complicado. Vou deixar para vocês verem depois. Os níveis de gravidade vão variar, né, de leve, moderado a grave, ou 1, 2 e 3, né? Por isso a questão do espectro, e vai ser conforme eles respondem a esses critérios. Ele é capaz de falar, ele é capaz de manter algum tipo de interação, ainda que não fale. Como é que ele funciona? Então, de acordo com o funcionamento de cada um, ele vai sendo colocado aqui. Aqui uma coisa importante para a gente pensar, tá? Principalmente na casa espírita, né? As pessoas sabem olhar o que não é comum sem repúdio? O que vocês acham? As pessoas sabem olhar de coração aberto a alguma coisa, ou de cara a gente vai ter a tendência a dar o nosso pitaco e dizer é mal educado, é falta dos pais, é isso, é aquilo, isso daí é sem vergonhice. Tá? Nós fazemos isso é deverá ser. Sim. Tá? Então, isso é o que a gente chama de preconceito. Isso não é só com portador de transtorno do espectro autista. Tá? O preconceito é uma coisa que gera sofrimento gratuito. É uma agressão gratuita que nós fazemos contra outra pessoa que nós não conhecemos. E, observem bem, sempre com relação a uma condição que ele não tem como mudar. Porque nós temos preconceito, por exemplo, com relação à cor da pele. Me digam uma coisa, como eu faço para mudar a cor da pele? Que jeito? O Michael Jackson tentou, mas não deu certo. Preconceito com relação à sexualidade da pessoa, isso está lá no íntimo da criatura, marcado, qual é a libido dela, como é que... E assim vai. A gente tem preconceito do cabelo, das coisas, a gente tem que refletir sobre isso, né? Porque isso causa um sofrimento na pessoa gratuito. Eu não sei quem ela é e eu estou largando os meus preconceitos, as coisas que eu penso que são, sem ter me aberto para entender o que é o outro. E aí a gente fala em acolhida. Nós temos que ter uma boa acolhida das pessoas. Temos, sim. Mas primeiro nós temos que ter a abertura para acolher. Do jeito que a pessoa for. Tá? E, como eu coloquei aqui, eu acho que nós temos que acreditar na humanidade. Nós temos que acreditar na capacidade da humanidade de ter essa abertura de coração, de acolher o outro, sem pré-julgamentos. Tá? Isso é o que a gente também chama de humanização do atendimento, porque é a primeira coisa, né? A criança não é um transtorno. Ela é, antes de tudo, um ser humano. Ela é, antes de tudo, um espírito reencarnado. Ela não é o transtorno. E aqui no duplo sentido, né? Tanto do transtorno referência ao problema
digamos, de saúde que ela apresenta, como transtorno no sentido comum de que incomoda. Né? Incomoda por ser diferente. Então, existe ali, né, em todos eles, pessoas que sentem, que entendem, que ouvem, que têm cheiros, que gostam, que não gostam, que têm a sua própria personalidade. Eles não são todos iguais. O DSM-5 ele dá critérios, mas não podemos rotular que todos os autistas sejam iguais. Não, eles têm alguns daqueles sintomas, vários deles, mas eles têm também a sua própria personalidade. O aprendizado é coletivo, né, gente? Quando se trabalha com o transtorno do espectro autista, todo o núcleo se envolve nisso e todos aprendem, principalmente isso que eu estou dizendo para vocês, aprender a olhar sem julgamento. A gente se despir e se abrir para ver o que é que acontece conosco e com o outro. Porque o trabalho com essas crianças, gente, é via de mão dupla. Vocês não têm ideia do quanto nós ganhamos. Nós ganhamos muito, muito, muito mesmo, perto daquilo que damos. Então, esse ambiente vai ser afetado, né? Apesar de se haver incompreensões, quando isso for vencido, isso vai ser um ganho muito grande. E aqui eu até citei, né, que eu mesma senti, falei isso para vocês, que pouquíssimas pessoas entenderam que eu fazia um trabalho mediúnico. E aqui, né, com a persistência, os resultados alcançados, adveio o aprendizado, estudar, atender, mudar o olhar, vencer preconceitos, transmitir um conceito consciente pelo comportamento a todos os frequentadores da sociedade. Hoje, todas as pessoas que vão lá sabem qual é o horário das crianças, que esse horário tem que ser respeitado e que a absoluta prioridade é deles naquele momento. Então, e também sabem como devem reagir e como interagir com eles. Como é que é feito o atendimento magnético, que é o foco? Nós temos um magnetizador e um auxiliar. Atualmente, pelo número de crianças, quando o magnetizador faz as duas coisas, né? Ele é o atendente, é o que faz a socialização, é também o que faz o atendimento magnético. Por quê? Porque o magnetizado sempre se torna mais dócil e mais obediente ao seu magnetizador. Isso é outro efeito do magnetizado. Então, aí está a grande ajuda do magnetismo a essas crianças, torná-las dóceis para que alguém possa alcançá-las e trabalhá-las. Além de ter o efeito, que a gente só consegue também observar pela conduta, porque não temos como dimensionar isso por exames, né? Mas a gente observa a melhora, mas também eu acredito muito a essa melhora também, a esse aspecto deles serem mais dóceis à nossa orientação, né, de quem o magnetiza do que a dos outros. Esses pacientes não recebem preparação, nós não temos nenhum tipo de evangelização, de palestra para essas crianças, não tem. Isso é prático, depois vocês vão ver como é que é. O paciente não senta, não deita, não para, ele precisa ser seduzido, e muita gente não gosta dessa palavra, mas eu insisto em usar. Não é ser seduzido sexualmente, é ser seduzido amorosamente. É gostar de estar no local, é gostar de estar com o grupo, é gostar de receber aquele atendimento. Isso é a sedução, é a atração que tem que ser feita. E isso tem que ser feito com respeito às limitações deles. A gente tem que saber, a criança gosta de música, então eu posso usar música com ela. Se ela não gosta, eu não vou usar. Eu tenho que respeitar. No momento eu estou tentando acrescentar uma atividade nova à atividade dele e ele não responde. Eu deixo e eu sigo com a dele e depois eu insisto de novo com a minha, mas eu preciso respeitar, né, até que ele vá incluir aquela novidade que eu quero na rotina dele. Não é possível se exigir rigorismo, isso aqui eu já comentei, né, na questão quando eu falei para vocês do não curar aos sábados. E aqui algumas imagens que eu vou passar rapidinho. Esse é o Rafael, hoje ele está com 21 anos,
Nessa época que ele tinha entre 8 e 9 anos, ele já estava conosco há 4 anos. Essas são imagens que foram usadas no primeiro M, né? E vocês veem que a gente está brincando. Aquela ali é a Noeli, uma companheira lá da sociedade, que hoje coordena esse trabalho junto comigo, e o Rogério, que também, ambos também são magnetizadores lá da sociedade, e eles ajudavam bastante, né? E ajudam até hoje, né? Fazem parte desse trabalho junto com a gente. Aqui algumas imagens dele, ali, ó, aqui vocês estão vendo, isso era o vídeo do primeiro M, né? Eu estou aplicando o passe nele, e ele está brincando. E, inclusive, nesse vídeo é muito interessante, porque toca o celular de alguém que está na sociedade e ele diz assim, telefone. Parece assim que era para mostrar que ele já estava falando, porque quando ele chegou ele tinha parado de falar. Então, são algumas imagens aí dessa época que a gente guardou. Essas aqui são imagens já mais atuais de outros meninos que nós temos lá, e de trabalhadores, né? Então, vocês veem aí o que é a atividade com eles, é isso que se faz. Todas essas pessoas aqui, esse aqui é magnetizador, essa aqui é magnetizadora, aquela ali também é, e esses aqui são os nossos meninos hoje atendidos. Então, a gente aplica o passe neles e faz essas atividades de socialização, de estimulação, né? De se transformar numa amizade especial, como a gente deu o nome a essa série de fotos. Quanto mais cedo, melhor. Esse é um princípio, né? Quanto mais cedo começa, melhor. Aqui, vocês também estão vendo outras, também todos são magnetizadores com seus atendidos, tá bem? O amor em ação, né? A gente ter essa amorosidade. Vejam aqui, ó, essa criança chega e corre para a Carla, para abraçá-la, para beijá-la, coisa que um autista tem grande dificuldade, né? Não são todos. E assim, aqui a gente está vendo, né? Esses dois aqui são irmãos, tá? Momentos juntos, com o passar do tempo a gente conseguiu, e tem conseguido cada vez mais, trabalhar com várias crianças juntas, né? Eles interagirem entre eles em atividades, em brincadeiras, em jogos, sempre com, né, a assistência, com a companhia do grupo, né? Isso a gente chama de socialização e estimulação. E convivência criativa. O que é convivência criativa? Nós não temos um programa. Hoje é sábado e hoje nós vamos fazer isso. Não. A nossa formação, quando trabalhamos para formar esses magnetizadores que vão trabalhar com essas crianças e passar essas técnicas, nós passamos vários recursos. E ele vai usar de acordo com o seu atendido, com o momento que ele apresenta, sem ter uma coisa pré-fixada. Porque a gente não tem como fazer isso. Então, ele tem que ter esses recursos, essas habilidades, e a critério e liberdade própria, saber o momento do que ele vai usar. Tá? O atendimento magnético, aí vocês estão vendo, né? Vocês tinham visto aquela primeira imagem minha, aqui está a Ximene atendendo outra criança, aqui está a Noeli atendendo um outro, porque, assim, lá está o Toninho, que é um magnetizador, né? Aqui estou eu atendendo um outro. Tem algumas, como são muitos, nem todos os nossos, nem todos o grupo são magnetizadores, então nós temos auxiliares. Aqueles que não são ainda magnetizadores, que são voluntários, que aprendem só essa parte da socialização, da estimulação, que não fizeram o treinamento de magnetismo, então eu, a Noeli, o Rogério, a Giovana, aplicamos o passe nessas crianças. Tá? E eles fazem a outra parte. As técnicas são muito simples, tá? Foram passadas por orientação do Georges, concentrados calmantes no frontal e humeral. Hoje a gente usa dupla imposição, uma mão no frontal, outra no humeral, né? Muitos perpendiculares, e aqui, né, essas técnicas sofreram várias modificações, né, com o tempo, mas manteve-se, inclusive, quando houve, assim, passamos de 2 para 4, para 6, para 8, o procedimento que nós tínhamos lá no início, de usar aflorações e transversais, ficava muito complicado. E aí eu perguntei para o Jorge, tá, mas e agora, como é que nós vamos fazer isso? E ele disse, raciocina, tu tens inteligência para quê? Ele é bonzinho. Quando ele gruda nas orelhas, o brinco vai lá embaixo, assim, fica aqui no joelho. Aí eu disse, como assim? Ele disse, nós precisamos usar concentrados, calmantes, e tu precisa escolher a técnica que melhor vai se adequar ao momento. Todas elas se prestam a fazer a mesma passagem. Tu não precisa te manter presa à afloração. Tu podes usar qualquer outra que fique melhor. Aí eu digo, aí caiu a ficha, né?
Então, se a gente colocar uma mão fazendo calmante no frontal e outra mão, né, na chamada técnica da dupla imposição, fazendo atendimento do humeral, eu posso correr e caminhar com muito mais tranquilidade e manter a minha concentração com maior facilidade. Aí sim, e o resultado vai ser o mesmo. Experimenta. E aí, então, a gente fez a substituição, né, da afloração por isso e pelos perpendiculares e longitudinais, porque facilita, já que é um passe correndo e movimentado, e hoje são 28 crianças, tá? Então a gente fez essa substituição com a orientação dele. Tá? Uma coisa interessante que eu sempre coloco, alguns deles, né, não são muitos, mas alguns deles vão pedir toque direto. A gente faz o calmante e eles vêm com a testa e fazem isso, grudam na mão da gente. Isso é um ativante. Mas o resultado para aquela criança será o mesmo. E isso me leva a pensar que a agitação dele se assemelha à agitação de uma pessoa com fome. Pode ser por carência de fluidos. Tá? Pode ser uma diminuição de atividade que gera uma carência. Não ser como o outro, que é uma superexcitação e por isso calmante, né? Mas gerar aquela atividade física descontrolada da mesma maneira. Tá? O sintoma. Então, para a gente encerrar... E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai, Lili,